Cadê o bigode? Cadê o bigode? É a galera chiando, né? A galera sente falta dos vídeos aqui. Galera, aquilo que eu falei, eu tô com dengue tipo C, uma braba, é um dos piores tipos aí da doença, passando um sufoco danado, né? Muita dor de cabeça, enxaqueca, doença atingiu meu fígado também, né? Tem sido, né, bem difícil. Eu tô repousando, tomo os remédios mais fortes, durmo o dia inteiro, né? O jogo do Vasco a gente continua assistindo, né? Não tem como, tá? Ontem eu assisti a Vasco e Palmeiras, tá? Mas, cara, difícil chegar aqui para gravar o vídeo e tal. Agora me senti um pouquinho melhor, passar um pouquinho para vocês o que eu análise, né, do que eu assisti na partida do Vasco ontem, né? O Vasco ontem resolveu, com o técnico Felipe, poupar alguns jogadores, né, o Felipe Coutinho e o Verratti, tá? Poupados porque existe risco de lesão. Essa foi a argumentação do Vasco, tá? Estamos poupando o Verratti, estamos poupando o Coutinho, porque existe risco de lesão. Então, cara, para resguardar o jogador, a melhor coisa a fazer mesmo é poupar, tá? O Vasco, vocês sabem, é um elenco muito... Cara, é elenco fraco, né? Aquilo que eu sempre falo, é um elenco fraco, tá? E a gente não pode perder jogadores como o Verratti, jogadores como o Coutinho, né, para o restante da temporada. O time que entrou em campo foi Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, tá? Meio de campo sem o Coutinho, Felipe colocou 3 volantes, foi o Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Tietê, tá? Com 3 atacantes, né? Ryan, Lloyd Augusto e Nuno Moreira. Esse foi o time do Vasco escalado para enfrentar o Palmeiras. Cara, o elenco do Palmeiras está aqui, o elenco do Vasco está aqui, né? Uma diferença muito grande de elenco. Mas o Vasco, vou te falar, cara, o Vasco fez uma boa partida, tá? O Vasco fez uma boa partida, a imprensa inteira. Vocês hoje estavam vendo aí o noticiário esportivo em vários canais e todo mundo falando que o Vasco fez boa partida. O Vasco fez boa partida, né? O Vasco teve muitas jogadas que acionou muito o Lloyd Augusto pelo lado esquerdo, tá? É um jogador que, desde que foi contratado, eu critico bastante, porque não vejo nada nesse jogador. Ontem, por exemplo, ele teve várias vezes acionado, né, pelo lado esquerdo, tava até, muita gente fala, o Lloyd Augusto jogou bem. Ele é fraco, cara, ele é fraco, ele recebeu muita bola, tá? Foi uma válvula de escape do Vasco ali naquele primeiro tempo, tá? Mas ele é um jogador fraco, teve uma bola cruzada, cara, na cabeça dele, ele meio que botou a coxa, ele não, cara, ele é fraco, irmão, ele é fraco. Muitas jogadas que o jogador do Vasco toca nele, ele corre antes de matar a bola, o adversário se antecipa muito fácil. É como se tirar doce de criança, cara, muito fácil roubar a bola do Lloyd Augusto, tá? Continua, mas ontem ele foi bem, bigode. Não, cara, ele é fraco, irmão, ele é fraco. Não dá pra gente se contentar com um jogador desse, não, tá? Um jogador bem fraquinho, bem fraquinho. O Vasco acabou perdendo 2 jogadores ao mesmo tempo, né? Perdeu o Lloyd Augusto, que mal ou bem estava sendo uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, tá? E perdeu o zagueiro Lucas Freitas. Tá? Aí entrou o Luiz Gustavo na zaga. Luiz Gustavo, é o seguinte, cara, com análise sobre o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, zagueiro de porte, né, grandalhão, fortão e tal, mas ainda muito cru. Você vai vendo que ele tem ainda muitos erros de posicionamento dentro do campo. Ontem eu vi várias vezes, correndo errado. O jogador do Palmeiras vindo, ele correndo errado, marcando errado. Tá? Mas é um jogador que ainda é um garoto, né, pode evoluir bastante. Por lugar do Lloyd Augusto acabou entrando o Garré, meu amigo, ó, outra contratação que deixa a desejar, né? Deixa a desejar, fraquíssimo, não contribui em nada, cara. O Garré, mais uma vez, entrou, não contribuiu em nada, nada. O Vasco, cara, ontem, jogando bem, vou falar assim, cara, o Vasco jogou bem, tá? O Vasco enfrentou o Palmeiras, um dos melhores elencos do Brasil, mas é importante falar, o Vasco jogou bem. O Vasco jogou bem, o Vasco tentou o tempo todo. Aquele lance do João Vitor, que a bola sobrou para ele, encobriu o goleiro, meu amigo, bola entrando, ele giar e tirou de bicicleta. Pô, cara, é tudo, parece um negócio, parece que o Vasco tá amaldiçoado, maluco. Contra o Flamengo, o Vasco jogou bem também, bola bateu na trave, não entrou. Contra o Palmeiras, a bola vai entrando, o cara tira na linha de bicicleta, maluco. Pô, é brincadeira a fase do Vasco, é brincadeira.
tá? Teve esse lance aí, que foi o lance mais perigoso de gol no primeiro tempo, tá? E aí, Vasco foi para o intervalo, voltou depois, e aí aquele negócio que a gente sempre fala, precisa fazer as trocas, né? Precisam fazer as trocas. Quando começa a fazer as trocas, o time, irmão, não vai. O time não vai. Entra o Adson. Né? Ontem o Adson até tentou algumas jogadinhas ali pelo lado direito, né? Entrou no lugar do Nuno Moreira. A gente já tem esperança do Adson recuperar aquele futebol dele do ano passado, né? Mas por enquanto está muito fora de ritmo. Entrou Paulinho no lugar do Tietê também, tá? Paulinho, irmão, ó, infelizmente, tá parecendo ex-jogador, cara. Paulinho bem mal mesmo, tá? E por final, entrou de novo, tá? Entrou de novo. O Alex Teixeira. Cara, Alex Teixeira é inacreditável. Esse cara ainda tá jogando bola, tá? Eu já perdi a paciência. Eu sempre gostei do Alex Teixeira, cria da base, elogiava pra caramba ele. Só que, cara, já perdi a paciência. Chega, irmão. Chega, parceiro. Ele é aposentado, é jogador. Não dá não, tá? Ontem, pô, meu amigo, a gente merecia pelo menos ter empatado, né? Pelo menos um empatezinho, cara, mas o Hugo Moura resolveu entregar. Irmão. O Hugo Moura vem fazendo boas partidas, mas ontem deu uma vacilada, entregou um gol ridículo, cara. Entregou um gol ridículo pro adversário, né? E aí meu medo com relação à contratação do Fernando Diniz, né? O Vasco não tem jogadores técnicos para entrarem na filosofia de jogo do Diniz, cara. Sair jogando lá de trás, vai tomar gol toda hora assim, irmão. Tá? Tô com medo danado, tá? Fernando Diniz e Vasco estão avançando na negociação. Fernando Diniz primeiro pediu 2 milhões de reais por mês, agora já pediu menos, já está aceitando ganhar menos, já estão falando até em 1 milhão, reduzir pela metade. Mas o Vasco, meu amigo, ó, na minha opinião, não tem elenco qualificado para o jogo do Diniz, tá? Perigoso demais contratar o Diniz e passar sufoco, vai ser mais um tempo perdido com outro treinador que não vai dar jeito, tá? Essa é o meu sinal de alerta aí com relação à contratação do Fernando Diniz. Ó, para o jogo esse jogo contra o Palmeiras, gostei do Matheus Carvalho, mais uma oportunidade que ele está tendo aí nesse meio de campo, um jogador que ajudou muito no ano passado, tá? Vamos ver se ele ganha ritmo esse ano para poder ajudar. Quando o Coutinho não jogar, botar os 3 volantes, né? O Hugo Moura, que apesar da falha de ontem, é um jogador que vem bem. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê. Beleza. E aí na frente a gente vai testando, né, cara? É aquele negócio, o elenco é fraco, o elenco precisa de reforços, meu amigo. Não tem jeito, cara. Esse elenco do Vasco precisa de reforços. Com relação a poupar Coutinho e Verratti, eu já queria ver o time sem o Verratti, tá? Queria ver como que o time ia se sair sem o centroavante paradão lá na frente, tá? Tem que testar, tinha que testar mesmo. Coutinho eu sinto mais falta, tá? Eu sinto mais falta do Coutinho do que do Verratti, tá? Infelizmente, a gente poderia estar chegando aqui agora e falar, pô, o Vasco jogou bem, o Vasco arrumou pelo menos um pontinho contra o Palmeiras, mas infelizmente a falha grotesca do Hugo Moura não deixou a gente chegar aqui e comemorar pelo menos um pontinho. Cara, queria que você comentasse aqui, irmão, análise desse Vasco 0, Palmeiras 1, mais uma derrota do Vascão aí no Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.